Oi, gente. É. Estão me ouvindo? Sim, sim. Boa noite. Oi, estamos sim. Boa noite. E aí, pessoal? Tudo certo? Certíssimo. Então, vamos que vamos, né? Muito boa noite, Gabriela. Primeiramente, agradecer por ter aceito esse convite da gente de fazer esse bate-papo, fazer essa live contigo. Agradecer demais por esse aceitamento de você e, com certeza, uma pessoa que é muito influente, né? A redatora e uma das grandes redatoras de mídias sociais ali, com certeza fazendo conteúdos muito engajados e com certeza que ajuda muito muitas pessoas, produz textos de blogs também, então uma redatora muito incrível. Além disso também fez a colação de jornalismo, né? Até se você quiser confirmar para a gente se é isso mesmo, tem atendimento à imprensa também, já foi assessora do Niterói Basquete Clube do Rio de Janeiro, então uma ótima pessoa e uma ótima pessoa influente dentro desse jornalismo e também da assessoria de imprensa. Então, muito boa noite, Gabriela, e um prazer estar aqui contigo nessa live de hoje. Bom, boa noite, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, de vocês. É sempre importante falar sobre jornalismo, falar sobre jornalismo esportivo, assessoria de imprensa. E fiquei muito honrada, né, primeiramente com o convite. Não pensei duas vezes antes de aceitar. Sim, recentemente me formei em jornalismo, me formei pela faixa aqui no Rio, né, no ano passado. E atualmente atuo como assessora de imprensa. A gente sabe que jornalista você é, né? E aí, cada momento você pode atuar em algum lugar. Atualmente eu atuo como assessora de imprensa. Já trabalhei com assessoria também no Niterói Basquete. Foi lá atrás, por 2 anos, né? Entre 2019 até mais ou menos 2021. E após o Niterói Basquete, eu comecei a trabalhar na C2 Esporte, que eu entrei ainda como estagiária. E atualmente sou assessora lá. E a gente trabalha com diversos jogadores do Brasil e fora também. Então, é muito importante falar sobre isso, né? Incentivar as pessoas também, acho bem legal. A galera sempre me pergunta como é minha rotina, como é meu dia a dia. Então, é uma baita oportunidade aqui para explicar. Exatamente, Gabriela. E só explicando um pouco do nosso projeto, a gente está com essa página aqui que é ativa, até explicar também a todos que vão entrando na nossa live, que é uma página que a gente vem postando todos os assuntos importantes e que a gente acha relevante dos esportes no geral, né? Então, não só focado no futebol, entre outros esportes. Então, com certeza, esse é o intuito da live também. Por isso, chamamos você que é uma pessoa que tem, com certeza, muita base para falar disso tudo, né? Mas, falando agora sobre você, você que é uma ótima assessora e trabalha com ótimos jogadores, né? Até o próprio André, do Fluminense, grande volante, o próprio Jair, do Vasco, o Fabrício Bruno do Flamengo e também o Gabriel Peck do Vasco. Então, ótimos jogadores que atuam nesses 4 grandes do Rio de Janeiro. E eu queria saber como que funciona esse trabalho da assessoria de imprensa. Como que é? É um trabalho que, com certeza, é muito difícil, né? Tem essa dificuldade. E qual é essa maior dificuldade desse trabalho da assessoria de imprensa? Eu queria saber se esse nivelamento de jogadores, se é um jogador de maior porte ou de menor porte, muda alguma coisa nesse trabalho ou se continua a mesma coisa, Gabi? Bom, eu acho que, obviamente, quando você fala de um jogador de nível nacional, né, que o clube tenha muita mídia em cima, e aí a gente está falando de Flamengo, de Corinthians, né, de clubes que pautam mídias esportivas em geral, a gente fala de atletas que chamam mais a imprensa, então isso requer mais um trabalho, sim, com certeza. E aí também vai do momento do atleta, né, conforme o atleta está muito bem, a gente também tem esse lado de dar um pouquinho mais de trabalho, né? Mas é um trabalho muito satisfatório, sem dúvidas. Você citou aí o Peck, por exemplo. Hoje o Gabriel Peck vive seu melhor momento na carreira, né? Então está disputando o Brasileirão pela segunda vez, mas pela primeira vez sendo titular absoluto, né? Então é um cara que, sem dúvidas, a gente viu ali todo o crescimento, todo mundo lá da C2 e sabe o quanto hoje o PEC chama a imprensa e o quanto a gente fala sobre ele no nosso dia a dia, né? O quanto ele exige mais do nosso trabalho. E o nosso trabalho é basicamente
estar em contato com toda a imprensa. Então, qual é o papel do assessor? Bom, é importante a gente falar que o papel do assessor, ele não é só ali com o atleta. A gente, claro, eu trabalho com o atleta, não trabalho com o clube. Muita gente tem dúvida sobre isso. Então, não, eu não trabalho no Flamengo, não trabalho no Vasco, não trabalho no Botafogo. Mas eu trabalho em conjunto com esses clubes. Então, é um trabalho com o atleta e com o clube. Então, tudo que a gente faz com o atleta do Vasco vai passar pelo Vasco, pela assessoria do clube. É um trabalho em parceria da assessoria pessoal do atleta com a assessoria de imprensa do clube. Então, aqui no Rio, por exemplo, eu lido diretamente com as assessorias dos 4 grandes, e aí tudo que é imprensa vem até mim me pedir, me solicitar alguma informação sobre o atleta, e o clube me permite contar oficialmente, eu posso dar em nome do atleta. Ou então eu posso programar alguma entrevista, confirmar o atleta, né, em algum lugar. Posso, se a Globo veio até mim me pedir o Jair do Vasco, por exemplo, para dar uma entrevista, eu vou ver o melhor momento com o clube e com o atleta, e aí sim a gente vai passar isso à frente. Então, geralmente a imprensa vem até a gente, a assessoria, e a gente toca tudo até entregar de volta à emissora pronto aqui, tudo bonitinho e acertado. Então, é um trabalho de relação, né, com todas essas partes. Assessoria pessoal, assessoria do clube e o atleta, né? Sempre é importante falar. E aí nada impede que a gente trabalhe com mais de um clube. Então, sim, hoje na C2 Esportes temos mais de 90 atletas, mais de 50 clubes diferentes com quem trabalhamos, tanto no Brasil quanto fora. E existe uma relação muito boa com todo mundo. Então, é ótimo que a empresa, cada vez que cresça mais, né, tenha mais gente trabalhando também, porque assim, não sou só eu sozinha, existem outras pessoas na equipe. Todo mundo tenha ali uma boa relação com os clubes e conforme a gente vai tendo mais tempo ali de trabalho, a gente vai conseguindo isso. Boa noite, Gabriela. Tudo bem? A gente pesquisou um pouco e achei muito interessante sua passagem de 4 anos e pouco na assessoria do Niterói Basquete Clube, onde você conquistou o 3º lugar da Federação de Basquete do Rio de Janeiro e também contribuiu para a imprensa, revelar jogadores. Como foi a sua experiência e como é essa diferença entre assessoriar um clube e um atleta? Bom, é uma importante pergunta, porque é uma grande diferença, né? Eu trabalhei nesses 2 lugares. Hoje minha rotina é totalmente diferente na época do Niterói. Na época do Niterói, eu estava à frente como clube. Então, estar à frente como clube existe como é que posso falar? É algo muito maior em questão de organização, porque eu ali era a palavra final, junto com os representantes do clube, a gente que dava o veredito final com os atletas, né, com as assessorias pessoais. Claro que eu trabalhava com basquete, então a procura em nível nacional ela acaba sendo menor, porque o futebol a gente sabe que é o esporte de primeiro lugar no Brasil, então existe também essa diferença. Mas na época do Niterói Basquete, eu representava o time. Então, a minha função ali era ver o que era melhor em conjunto com todo mundo. E também eu era responsável por saber o que eu poderia soltar, o que eu não poderia. Chegava na imprensa já com o material pronto, em nome do clube. Então, a gente sabe que no momento que você fala por um clube, é maior do que você até falar por um atleta só. E aí o clube envolve todos os atletas, né? Na época, até eu falava pelo profissional, pela base, pelo basquete feminino também. Então, englobava tudo isso. E aí o meu dia a dia era viver ali o Niterói Basquete. E aí, quando você está numa fase muito boa da equipe, como a gente chegou ao 3º lugar do campeonato profissional, né? Do Campeonato Carioca, vem muita imprensa, é claro, vem aproveitando a boa fase, né, e tudo mais do time, e você consegue
fazer um bom trabalho, porque tá tudo conspirando a favor, né? E aí você aproveita dessa situação do time para linkar com atletas. Então, hoje, atualmente, eu falo em nome do atleta e naquela época eu falava em nome do clube. Então, eu aproveitava ali o bom momento do Niterói e aí olhava um pouquinho aqui está se destacando, né? Quem é o destaque do time? O destaque do time é o Duda Machado, né? O Duda Machado foi uma contratação muito importante para o Niterói em 2021. E aí, quando ele chegou ao Niterói, eu precisei fazer um novo Media Kit para a imprensa, eu precisei fazer um novo release, né? Um material todo do Niterói sobre o Duda Machado. Trabalhei até como uma assessoria pessoal também. Na época, foi em parceria com um representante dele. E a gente botou isso na imprensa. Mas eu estava falando pelo Niterói, não pelo Duda. E atualmente eu falo pelo atleta, né? Então, às vezes a gente não só depende do bom momento do clube, mas também do bom momento do atleta. Naquela época do Niterói que eu falava só em função do clube, era ali aproveitando o hype de todo mundo junto, né? Hoje é o momento do atleta. A gente sabe que às vezes o atleta tá bem, mas o clube não tá em um bom momento. E aí você, hoje, como assessoria pessoal, a gente precisa lidar com isso de uma forma que não pegue mal para o clube, mas também tem que aproveitar o tempo, né? A imagem do atleta, porque o foco é ele. Naquela época o foco era todo o time. Então existe sim essa diferença, mas eu acho que os dois ali estavam as duas situações são para ser o porta-voz oficial do clube ou do atleta. Então é importante que a assessoria seja ali a pessoa oficial, quem vai dar a palavra final, que você vai confiar aqui, né? Porque assim a gente combate fake news, assim a gente combate especulações. Então a assessoria também é importante para isso, ficar ligado em tudo que está acontecendo, porque às vezes sai alguma coisa na imprensa que não está certo. E aí a assessoria tem o poder de negar ou confirmar alguma coisa. Esse papel também é super importante. Exatamente, Gabriela. E é um trabalho, com certeza, que há muitas dificuldades e há essa perfeição, né? E com certeza, eu queria te fazer essa pergunta, se há receios ao fazer esse trabalho, porque você está lidando, como você mesmo falou, com um clube, também com um jogador, e que é um clube, um jogador que vai confiar no seu trabalho. Então, há receio de fazer alguma coisa errada, de acontecer algo que não está planejado e sofrer muitas críticas por isso, ou até manchar uma própria carreira por conta de algum erro, né? O que a gente sabe que pode acontecer por algum erro drástico. Então, com certeza, tem esses momentos que podem ser complicados. Então, como que ter esse receio ou viver com essa dificuldade de não poder errar de uma forma drástica para não prejudicar o seu próprio trabalho? Sim, existe. Antes, deixa eu só responder que tem uma galera chegando aí, só agradecer a todo mundo que está acompanhando, né, que veio. Davi aí entrou agora, ele faz parte lá da equipe da C2, né? Nosso filmmaker. Galera, sigam o Davi, ele faz um ótimo trabalho, arrasa muito nas imagens, top demais. E espero que vocês continuem acompanhando aí como é que tá a live, que eu acho que tá legal. Mas falando sobre essa questão dos riscos, eu acho que toda área ela segue algum risco, né? Ela vem com algum risco. Você não tem como lidar com nenhum tipo de trabalho que você não vá correr algum risco. E a assessoria de imprensa, é claro que você vai correr riscos. Você está lidando com a paixão nacional, você não está lidando só com o seu risco de trabalho, você está lidando com torcedores, com gente que para tudo na vida para acompanhar um time, para tudo para ir ao estádio. Então, existem sim os riscos, é claro, mas eu acredito que com o nosso trabalho a gente consegue provar ali no dia a dia o que eles podem confiar na gente, né? Os atletas, eles sabem que o assessor, ele tá ali para poder ser justamente esse elo de confiança. Porque muitas das vezes a imprensa é vista como um olhar de desconfiança pelos atletas. E isso vem desde a base. Então, quando você pega atletas que já estão em grandes clubes desde a base, eles sabem que a imprensa ela pode ajudar, mas ela também pode queimar. Então, quando você tem
uma assessoria já do clube, o clube já te ensina, né, os caminhos a seguir, as rédeas, né, e tudo mais, e tudo, todo mundo que brinca, né, falando que, pô, pós-jogo, a galera vai lá no Maracanã, tipo, vai na imprensa e fala, garanti meus 3 pontos, obrigado a Deus, não sei o quê, essas coisas mais óbvias. Mas a galera já é treinada para isso desde a base, a gente sabe disso. E sabe que é assim por justamente não querer correr riscos. Às vezes o jogador ele fala o óbvio para ele não correr um risco de falar alguma coisa fora da curva e ser visto com uma outra forma. Então, sim, a gente sabe que a assessoria corre riscos. Trabalhar com futebol eu acho que é um risco maior ainda, justamente por ser essa paixão nacional. Mas é muito bom ver a relação que eu tenho com os atletas que eu trabalho hoje. Fico muito feliz mesmo com a relação que a gente tem construído de cada vez mais confiança. E todo mundo lá na empresa. Então, agradeço muito a C2 por toda essa força, né, que eles dão nos bastidores pra gente, todo mundo da equipe, porque são eles, a gente, né, hoje no dia a dia ali, que faz a diferença para confirmar que o atleta pode sim confiar na gente. Que a gente está ali para ajudar. Ele contrata a gente para ajudar ele, né, a ser colocado na mídia, a ter um bom conteúdo na rede social, que isso também é importante. Hoje a rede social, ela pauta também os jornais, a imprensa. Então, ele sabe que ele pode confiar na gente porque a gente não está ali para falar mal. Pelo contrário, a gente está ali para cautela do atleta, para ele entender o papel dele também como figura pública, que é importante também que as pessoas saibam que o assessor, ele não está ali só para ditar o que o atleta vai falar, mas ele está ali para mostrar para o atleta que ele, como figura pública, ele tem que responder como figura pública e ele pode responder como figura pública, ele tem capacidade para isso. Ele não é só um atleta que ele vai entrar em campo e vai jogar 90 minutos. Não, ele vai entrar em campo, vai jogar 90 minutos e vai responder por isso. Da mesma forma que eu respondo pelo meu trabalho, ele vai responder pelo trabalho dele que entra em campo. Então, é importante que os atletas entendam que a imprensa não é o mal. E a gente, como assessora, a gente não quer o mal da imprensa. A gente quer ter uma boa relação sempre com a imprensa. A gente quer que as pessoas ouçam o que os atletas têm a dizer. Então, isso é importante. E a gente, como assessora, a gente preza muito por isso. Que ele entenda o papel dele na imprensa. Que ele entenda o papel dele como figura pública. Porque isso, se bem falado, se ele tiver uma boa postura, ele não tem por que ele ser mal interpretado. Ele só vai ser mal interpretado se ele não for falar. Sim, Gabriela, exatamente. Essa questão de segurança dos atletas, do clube, é uma parte que entra muito bem no que você disse. E ainda nessa questão, você já enfrentou, acredito que já enfrentou muitas fake news e teve que retratar. Poderia contar alguma delas? Qual foi o problema relatado? E como você achou a solução para cortar logo? Então, tô vendo se eu lembro alguma aqui de cabeça. Vou falando e vou tentando lembrar alguma situação que já aconteceu, mas sim, já aconteceu da gente precisar escrever nota oficial, né, em nome do atleta e tudo mais. Mas, assim, eu acho que a melhor forma de você combater uma fake news é você dando a versão oficial. Então, a gente, como assessoria, já que a gente tem o poder de falar pelo atleta, né, como representante do atleta, a melhor forma de se combater uma fake news é justamente falando a verdade, ou então desmentindo caso isso aconteça. Precisei recorrer aqui ao meu amigo Google para lembrar aqui uma situação que eu estava lembrando o atleta, mas não lembrava exatamente o que tinha acontecido. Mas no ano passado, a gente teve um jogador que atualmente está no futebol japonês, que foi o Saulo Mineiro, que ele foi especulado no Fortaleza, só que ele tem uma relação muito forte com o Ceará. Ele é um jogador que jogou no Ceará há muitos anos, foi campeão pelo Ceará, e a gente sabe que há uma rivalidade muito grande no futebol do Nordeste.
Então, cada vez mais estavam criando, né, essa situação e torcedores do Ceará já, tipo, caramba, o Saulo no Fortaleza, né? Tipo, como se fosse alguma coisa muito absurda, né, por toda a história dele no clube e pela rivalidade com o Fortaleza. E aí a gente achou melhor, juntamente, juntamente aos representantes do atleta. Então, nesse momento, entraram até empresários, representantes, e a gente, em comum acordo ali, decidiu soltar uma nota oficial que não existia nenhuma especulação, não existia nenhuma negociação, nada com o Saulo e o Fortaleza. E aí, para isso, a gente fez uma nota oficial em nome da assessoria, com o nome dele, e soltamos na época nas nossas redes sociais, né, diretamente na rede social da C2 Esporte, enviamos para a imprensa e ele também soltou e também postou, né, tudo mais, então assim, negando veemente que nunca houve nenhum tipo de negociação, que ele continuava lá no Japão, que ele continuava sendo atleta do Yokohama. E quanto a isso, já a consequência foram justamente os portais, os jornais já falando que, olha, não há assessoria afirma em nota oficial que não há nenhuma especulação, Saulo Mineiro e Fortaleza. Então, torcedores, fiquem calmos, nada disso é verdade. Mas é isso, a maioria dessas fake news a gente combate diretamente com nota oficial. Então, a partir do momento que a gente vê que toma uma proporção muito grande, é claro, fake news, elas estão na internet, né? A internet, ela abre um portal para isso. E não são todas que a gente vai negar ou confirmar ou precisar fazer uma nota oficial. São mais aquelas que vão tomar uma grande proporção ao ponto de atrapalhar o dia a dia do atleta, né? Ou então que ele nos peça e a gente, junto ao atleta, converse e entenda que é melhor a gente relatar alguma coisa sobre o caso. Nem sempre é necessário. Às vezes saem fake news que não tomam grande proporção, porque todo mundo tá aí, a internet tá aí, todo mundo abre e escreve o que quiser. Então, se alguém foi lá e escreveu algo sobre o atleta que não foi verdade, mas como outros também escreveram, às vezes a gente acha melhor deixar para lá, porque não vale a pena nem entrar no assunto, nem dar corda para o assunto, né? Mas o que realmente toma uma proporção grande, a gente desmente, ou então o atleta fala, mas a maioria é com nota oficial mesmo. Pois é, né, Gabriel? E até no mesmo assunto, pegando um próprio gancho da própria fala do Arna, com certeza esse âmbito das mídias sociais e da rede social é um âmbito muito cruel, né? Até puxando não para o lado da fake news, mas para o lado das críticas, né? Até você que é uma ótima comentarista que faz esses papéis dentro da mídia social e dentro da rede social, colocando textos, colocando os seus conteúdos, e sempre vira e mexe tem algum hater, algum crítico ali aparecendo para desmerecer e até criticar o seu trabalho, e são críticas que às vezes não agregam muito, né? Aquelas críticas que estão para só ofender e não tentar um objetivo de melhor. E como que é lidar com isso, né? Com certeza é algo que pode sim deixar uma pessoa muito para baixo. Como que é para você lidar com isso e como que você vê essas críticas que acontecem na rede social, Gabriel? Bom, para mim, na verdade, não tem muito isso, né? Porque eu não sou figura pública nem nada, mas dar o exemplo dos atletas, né? Muitos atletas preferem não ter rede social, preferem, ou se tem, só usam mesmo para postar pós-jogo, né? Foto ali. Tem gente que prefere nem expor família, tem gente que prefere manter ali a privacidade. Não acho errado, acho que cada um realmente sabe o que é melhor para si. E o que eu vejo muito é que as pessoas, elas na internet, elas acham que na internet não é terra de ninguém, e isso não é verdade. Então, existem pessoas ali, seres humanos do outro lado. É importante a gente saber que atletas são seres humanos, né? São pessoas normais, são pessoas que têm família, pessoas que têm sentimentos, e às vezes, né, uma palavra maldosa, uma crítica mais pesada, claro que ele tem contas a prestar como atleta, como fazer o seu trabalho né, com bom desempenho, mas não esquecemos que isso acontece dentro do campo, dentro das quatro linhas ali, durante os 90 minutos, e que às vezes na rede social você mais prejudica do que ajuda,
se você só chegar lá e ficar xingando o cara, né, de uma forma excessiva, ou então de uma forma muito grossa e mal educada, porque isso não é legal, ninguém gosta de ser xingado, ninguém gosta de ser cobrado 100% do tempo, é óbvio que não. Então, o que eu vejo é que muitos atletas, não só com quem eu trabalho, mas outros atletas em geral, preferem às vezes não ter rede social justamente para não atrair esse sentimento ruim, né? Esse hater, essa situação assim. Tem gente que prefere ser mais cautelosa, só tem Instagram, tem gente que não tem Twitter, porque o Twitter a gente sabe que as pessoas falam, quase fazem um tempo real de jogo, então nos primeiros 5 minutos de jogo, o cara é ótimo. Durante os 35, ele fez uma merda, pior jogador do mundo. E no segundo tempo, ele faz o gol da vitória, é o Messi da situação. Então, existem também esses altos e baixos que o Twitter traz, por ser uma conta só de comentários. Já o Instagram é um pouco mais tranquilo, né? Que a galera comenta no pós-jogo e tudo mais, mas sim, existem quem prefere não ter rede social. Eu acho legal até que tenha, porque é um contato também que você tem ali com o torcedor, que você aparece também, né, para o mundo. Eu acho interessante, mas eu acho que fica também aí uma reflexão para a gente, que não é o atleta, que não é o jogador, saber também o que comentar, né? Porque não precisa ser mal educado. Você pode comentar, dar o seu apoio, dar o seu incentivo, ou então fazer algum comentário sem xingar o próximo. E isso não é só porque ele é um atleta, mas por sermos seres humanos, né? Então, acho que ninguém gosta de ser xingado, ninguém gosta de ser maltratado. E a educação, acho que tem que vir em primeiro lugar. Você pode, sim, comentar, falar alguma coisa, uma crítica, você pode fazer uma crítica, acho super válido fazer críticas. Tem jogador que realmente olha e gosta de entender, né? Igual você está vendo um programa esportivo, você nem sempre vai ser elogiado, às vezes vai acontecer uma crítica, mas vai ser uma crítica construtiva. Você xingar o próximo não tem nada de construtivo, pelo contrário, só traz coisas ruins e não, nunca vi próximo a mim, né? Nunca vi, mas sei de casos de pessoas até que deixam clubes, de atletas que deixam clubes por conta é, de toda essa pressão que a internet propõe, de toda essa pressão que a torcida coloca, de, sabe, de xingamentos ao próximo, à sua família, de ameaças. E o que que isso traz, gente? O que que isso tem de útil? Sabe, o cara não vai jogar melhor, ele não vai fazer o gol da partida, do título, por conta que o fulaninho xingou ele no Instagram. Não vai. Então, assim, fica aí para nossa educação mesmo, né? Acho que o importante é a gente ter educação para tudo. Principalmente na internet, que não é terra de ninguém, é uma terra regulamentada. Sim, sim, Gabriel, isso é verdade. Muitas vezes nós vemos a torcida brigando, cobrando os jogadores, mas eles também têm suas famílias, seus interesses, e não é necessário essa briga. Tanto que, acho que foi uma publicação do Thiago Maia, o torcedor cobrou, ele reconheceu que estava mal e logo agradeceu pelo comentário do torcedor, e é assim que funciona. E Porque, nessa situação, eu como assessora do Thiago, gente, não foi assessoria, foi o Thiago que respondeu, tá? Então, assim, o Thiago acompanha, ele respondeu o torcedor com toda a naturalidade do mundo, já tinha acontecido outras vezes, então é o próprio torcedor também, o próprio jogador também dando a sua resposta. Ele é um ser humano, como o torcedor também que foi lá e questionou ele, e ele foi lá e respondeu super aberto à situação. Então, não foi nada da assessoria, foi ele mesmo que escolheu ir lá responder. Então, é ele mesmo que lê. Isso é importante também para a galera achar, porque às vezes as pessoas acham que a assessoria ou é, a, a, a empresa, né, que cuida do Instagram, alguma coisa assim, sempre olha e o atleta não olha nada. Não. O atleta está sempre ali, gente. Ele está sempre de acordo com tudo que vai ser postado. Muitas das vezes a gente nem sabe, mas o atleta vai lá e posta. Mas às vezes sim, rola uma troca para a gente saber o que vai ser melhor ali para ele publicar. Mas nesse caso do Thiago, foi o Thiago mesmo que escolheu responder, ele que fez o papel dele ali e respondeu na internet por achar que realmente precisa melhorar. E é ótimo ver também que ele também acha assim, também acha isso, né? sim, sim, é bastante importante essa devolução do atleta. Além
como você falou, a gente não sabia que a assessoria não estava por trás. Mas o atleta mesmo se impõe, falando que ele mesmo admite que não vem jogando bem, é uma coisa não muito esperada, mas que se agrada. E voltando um pouco da sua carreira, sempre foi seus projetos de vida, seu projeto de carreira mesmo, seguir na assessoria ou teve outros planos e que ocorreu você gostando e indo para a área? Bom, na verdade, não. Quando eu decidi fazer jornalismo, né? Antes eu estava no colégio ainda, eu já sabia que eu queria fazer jornalismo, já sabia que eu queria trabalhar com esporte, sem dúvidas. Só que existia muito aquele glamour, né, de ser repórter, de querer trabalhar em campo. Eu ia para o Maracanã e olhava lá a repórter de campo e falava, cara, vou ser repórter de campo. Porque eu quero estar aqui trabalhando, eu quero ver o Maracanã todos os jogos. Mas também por não conhecer, né? Por achar que só ia ao Maracanã também os repórteres. Hoje eu vejo que não. Muita gente com quem eu trabalho nem é só repórter, né? Mas foi acontecendo. A assessoria, ela apareceu para mim no Niterói. Na época, eu comecei o estágio lá e não era em assessoria, era em produção de conteúdo. Então, eu fazia rede social, fazia edição de vídeo, né, edição de foto, e acompanhava os jogos, fazia tempo real, toda essa parte interna do Niterói. É importante falar aqui que eu nunca trabalhei do outro lado, eu nunca trabalhei em emissora, eu sempre trabalhei com assessoria ou com produção de conteúdo, mas em clube ou com atleta, né? Nunca fui a gente fala que é o lado de lá da moeda, o outro lado da moeda, né? Que é o lado da assessoria ou o clube, a representação ali, e o outro lado, a imprensa em geral. Então, eu sempre estive do lado de cá. E aí, no Niterói, na época, em 2019, eu estava indo para o meu quarto período de faculdade, meu terceiro período de faculdade, mais ou menos. E o assessor do Niterói saiu, porque ele foi para o Flamengo, e abriu-se essa oportunidade para eu trabalhar com assessoria lá, né? Então, entre contratar uma pessoa de fora e seguir comigo ali e eu agregar mais uma função, na época a gente conversou e achou melhor que eu entrasse em assessoria. Aí eu fiquei revezando em assessoria e produção de conteúdo, fiquei um tempo fazendo os dois, né, as duas funções, mas elas super se interligavam, era tranquilo de trabalhar e fui curtindo assim, o tempo todo gostando muito, fui aprendendo cada vez mais, vendendo um jabá aqui da faixa. Fiz um curso de extensão na época da pandemia, que foi um curso da faixa, então, para quem é do Rio de Janeiro, e não necessariamente aluno da faixa, mas para quem é aluno de outras faculdades pode fazer também. É um curso de comunicação em clubes e assessoria e assessoria em clubes e comunicação em emissoras, alguma coisa assim. Mas é um curso de extensão que tem na faixa. Esse curso tem até o Flávio Amêndola, que é da Band, que trabalha como repórter na Band. Tem o Matheus Grangeiro, que é o meu chefe atualmente. Então, na época, quando eu entrei no curso, eu conheci essa galera. E o curso era voltado para assessoria em clubes e também para a imprensa na TV. Esse curso durou uns 3 meses e nesse meio tempo acabou que apareceu uma oportunidade de estágio na C2 e aí eu acabei passando no estágio. Conheci o meu chefe, né? Então eu fui ali, o meu estágio veio por ele já diretamente, que era o meu professor do curso. E lá se vão 2 anos, fiz 2 anos de empresa agora em maio, então estou muito feliz. Não esperava trabalhar tanto tempo com assessoria, mas foi algo que eu fui gostando, me apaixonando. E hoje eu não consigo me ver atualmente em outro lugar. Gosto muito da minha rotina, que é não ter rotina. Então, assim, minhas amigas até brincam comigo, porque elas têm uma agenda certinha, né? De saber se programar. E eu falo assim, gente, eu não sei. Mais pra frente eu aviso, tipo, eu só consigo avisar as coisas na véspera, na semana mesmo, porque a gente não tem muita rotina. Trabalhar com futebol é não ter rotina. Então, eu gosto muito também disso. Prefiro não ter rotina e sou muito feliz hoje como assessora. Gosto muito do que eu faço e espero fazer por mais um bom tempo. Com
certeza, né, Gabriela? É algo muito interessante, com certeza. É algo que você gosta bastante, já dá para demonstrar isso e perceber pelo jeito que você fala. Mas agora eu queria também abordar outra característica, que é algo que você faz muito bem, que é os blogs, né? Os blogs que você posta também nas redes sociais, que você sempre divulga. E eu queria saber como que é trazer essas temáticas e como fazer para os blogs não se tornar algo muito comum, não ser redundante, né? Fazer com que o público sempre tenha o interesse, sempre tenha essa abrangência nos seus blogs, né? Algo que seja assim, que tenha alguma relevância para o público sempre estar indo e conseguindo consumir o seu conteúdo. Então, com certeza, é algo que eu acho que é bem complicado, né? Como que funciona esse trabalho, Gabi? Bom, atualmente eu não trabalho em nenhum blog. Tô só na C2 mesmo. Mas você diz blog, rede social, porque assim, na C2 a gente tem um trabalho de publicar tudo que acontece, às vezes, na rodada ou com o atleta. Então, é até minha função ali fazer as postagens da empresa, então eu lido diretamente com textos, e aí o texto também a gente faz releases para a imprensa e tudo mais. E lido com quem tem blog, sim. Dou uma força, apoio demais. Acho super importante as mídias independentes, a força que elas têm, né? Então, atualmente a gente não vê mais só a Globo, a Band, o SBT, o Sport TV, a ESPN, né? A gente não vê só mais as grandes emissoras de massa, mas a gente vê também blogs e mídias independentes cada vez mais forte. E hoje eu posso falar, quando eu chego ao Maracanã, na área de imprensa, chega a ser metade, metade. Então, você chega lá e tem metade é a galera antiga, antiga não, né? Mas metade é a galera das emissoras grandes e com poder de massa, e a outra metade, sim, são mídias independentes. Então, eu chego no jogo do Flamengo, tem a galera lá que faz as mídias independentes do Flamengo, eu chego no jogo do Fluminense, tem a galera da mídia independente do Fluminense, e isso é cada vez mais forte no meio. Eles cada vez têm maior credibilidade, cada vez têm mais seguidores. E é importante porque é a voz do torcedor também sendo ouvida de uma forma que ele quer, né? Então, assim, às vezes é um torcedor que está lá, mas não só um torcedor fazendo um papel de torcedor, mas é um jornalista, alguém formado em comunicação que está ali fazendo em prol do clube. A gente sabe que uma outra mídia que engloba todos, ela não vai só falar do clube, mas uma Netflu, por exemplo, vai falar só do Fluminense. E o torcedor quer alguém que fale só do clube dele, porque vai cobrir o clube dele 24 horas por dia e ele vai ter onde seguir e acompanhar todas as notícias em tempo real. Então, as mídias independentes são super importantes. E a gente, como assessoria, sem dúvidas, a gente incentiva muito isso. Então, quando a gente pode, a gente libera aspas para eles também. A gente tenta marcar entrevistas também com mídias independentes. A gente faz questão com que o atleta também fale para eles, né? Não fale só para Sport TV, para Globo, para Band, enfim, mas englobe todo mundo, porque tá todo mundo ali trabalhando. Sim, sim, Gabriela, exatamente. Essa questão de blog e mídia social se encaixam na atualidade. E qual a sua posição sobre isso? Você publica mais diretamente para a sua empresa ou para a empresa do CD Esportes? Ou na época do Niterói você publicava mais em sites, Instagram, divulgava a marca? Como era esse trabalho de divulgação da marca? Na época do Niterói, era um pouco diferente, né? Porque por ser basquete, englobava mais a galera do basquete. E aí a galera do basquete, elas são hoje na imprensa, principalmente na imprensa carioca, que 80% são blogs. Então, quando eu precisava publicar alguma coisa, colocar alguma coisa na imprensa, muitas das vezes eu ia, né, nesses blogs e eles publicavam, eles davam alguma nota que eu precisava, ou então eu dava alguma entrevista para eles, né, com algum atleta lá do clube, eu liberava, porque tirando esses blogs que cobriam, né, a gente tinha a Globo, que cobria no Globoesporte.com, tem uma parte só de basquete, esportes olímpicos, né, na verdade, então englobava todos os esportes olímpicos.
tinha o portal R7, que às vezes publicava também alguma coisa, e o UOL também, porque tinha um parceiro meu que trabalhava lá e aí ele conseguia às vezes colocar. Mas era mais fácil publicar em blogs voltados para o basquete. E aí é isso, tem a ver também com qual material a gente está trabalhando. Então, o futebol é mais fácil, muitas das vezes, publicar em um grande portal, uma grande emissora, do que só em um portal. O portal, geralmente, ele repercute aquilo ali. Mas, se for apuração do portal também, o portal vai lá, vai apurar, vai publicar. E muitas das vezes a gente vê isso acontecendo hoje em dia. Então, é super normal que hoje a Globo publique uma matéria que um portal de internet, que não necessariamente é grande, mas é um portal de Twitter, alguma coisa assim, postou e eles postaram, viram que estava certo, foram atrás das fontes deles e tudo ok, eles foram lá e postaram. E a Globo usou aquilo ali para fazer uma matéria em cima daquela informação. E a Globo vai lá, dá os devidos créditos e tá tudo certo. Não tem mais esse monopólio só em cima de grandes emissoras. Mas na época do basquete eu trabalhava mais com esses blogs mesmo, porque é eles que cobriam ali o dia a dia. E geralmente as grandes emissoras elas soltavam só aquilo que fosse de extrema importância. Então é até um pouco triste, né? Porque na época tinha o Campeonato Carioca e a gente jogou no meio da pandemia ali com todos os cuidados, né? O primeiro ano de pandemia, o Campeonato Carioca foi disputado no Maracanãzinho. E aí a gente justamente como clube, né? Eu falando como clube na época, eu até questionei o fato de não ter imprensa, da imprensa ser tão pouca em cima de um material tão importante que era o basquete. A gente está falando de basquete profissional, não está falando de basquete de base, que também é importante porque está formando atletas, está formando futuros seres humanos adultos. Então, o esporte a gente sabe quanto que influencia no caráter da pessoa. E não tinha ali, não tinha uma cobertura tão grande quanto poderia ter, quanto deveria ser. Porque não é só porque é o basquete que ele tem que ficar abandonado. Não, pelo contrário, o basquete hoje a gente sabe que é pauta em notícias, em jornais, e pessoas que cada vez mais estão em ginásios. A NBA está aí, ela veio fortemente no Brasil e chegou virando pauta em tudo quanto é lugar. As emissoras disputam para saber quem é que vai passar a NBA. Então, por que a gente fala tanto de NBA e ignora o basquete brasileiro, sabe? Ignora o NBB. Pô, o NBB já são 12 anos de NBB, 11 anos, eu acho, de NBB no Brasil. E se a gente fala de NBA, de NBB, por que não olhar para dentro do estado e falar dos estaduais? E falar de quem deveria jogar o estadual? Ou então, por que não tem imprensa nos jogos de estadual? A gente tinha uma rivalidade, uma boa rivalidade, muito legal entre Niterói e Municipal. Que Niterói, lá de Niterói, e o Municipal é um clube muito tradicional da Tijuca. E sempre ótimos jogos, disputados até o final, com game winner, última bola, assim. E não tinha ninguém da imprensa. E aí eu precisava vender aquilo ali de uma forma que também não tinha transmissão. Então, eram vídeos e vídeos que eu tinha que passar para a imprensa para tentar uma notinha sequer, sabe? Um postzinho de alguém falando. Porque a gente sabe que se tem uma visibilidade de imprensa, você puxa público, que é patrocinador. E os clubes precisam de patrocinadores para sobreviver, principalmente principalmente outros esportes, né? Porque o futebol vem com toda a paixão, vem com muita gente ali, muitos patrocínios e dinheiro, caixa, enfim. Mas esportes olímpicos não tem tanto essa força. Então, uma notinha sequer às vezes ajudava num ano inteiro, assim, né? Porque com aquilo ali a gente conseguia vender uma ação, fazer uma coisa diferente, né? Mostrar mesmo a força do clube. Mas fica a reflexão, porque assim, eu antes, como assessora do clube, do Niterói Basquete, eu sentia muita dificuldade em vender pautas, porque não tinha mesmo imprensa. Então, pô, pensar que o Flamengo jogou no Maracanãzinho, mas jogou não só o Flamengo, jogou o Niterói Basquete, jogou o Municipal. A cara desses meninos que não são jogadores profissionais, que são jogadores amadores,
mas que ali no Niterói, no Municipal, no Tijuca, viram a oportunidade de jogar contra grandes estrelas do basquete brasileiro dentro do Maracanãzinho, aquilo ali pra gente pagava tudo, todo o esforço do ano, assim, que a gente olhava, os olhinhos brilhavam. Mas, assim, é muito mais difícil você vender as pautas e conseguir colocar aquilo ali na imprensa, onde realmente deveria estar no centro das atenções, do que o futebol. O futebol é você piscou, tem uma informação nova. Exatamente, Gabriela. Com certeza, acredito que é um desafio isso de ter essa desvalorização até do basquete brasileiro, como você bem citou. Então, com certeza tem essa problemática que é algo que tem essa luta também a imprensa para em busca disso, né? E conseguir converter isso em, com certeza, um ótimo entretenimento para o público. Mas, Gabriela, eu queria fazer uma pergunta para você que acho que também é de ótima relevância. Se o jogador, quando tem esse trabalho de imprensa, tem muitos jogadores que tendem a falar com um certa emissora ou falar com um certo canal, e hoje a gente tem diversos canais de emissora, né? Certos até nem por parte da TV, mas tem vários streamings, várias rádios também. Então, os jogadores ainda têm essas tendências em ir para certas emissoras por causa dos jornalistas, ou eles falam sim só para as imprensas que eles tendem a falar mesmo que são imprensas que podem sim dar uma contribuição e podem sim gerar ótimo conteúdo, ou ainda tem essa preferência, Gabriel? Bom, eu acho que assim, às vezes existe também uma preferência pessoal. E aí não tem a ver com competência, não tem a ver com repercussão, não tem a ver com nada do tipo. Mas às vezes o atleta tem um gosto próprio, né, pessoal? Porque atleta acompanha assim, o que está saindo, até porque a gente, como assessoria, a gente faz essa ponte, a gente envia para o cara. Então, se saiu alguma matéria muito legal dele, ou então se ele foi personagem de algum pré-jogo, de algum pós-jogo, é claro que eu vou pegar e vou enviar para o meu atleta. E ele sabe, né? Ele também acompanha. Então, eu tive um caso de. Vamos citar o André do Fluminense. O André é um cara que ele gosta de ver entrevistas grandes, ele gosta de acompanhar coisas de YouTube, né, e tudo mais. E ele nos pediu para ir no Fui Clear. Ele veio até a gente, né, que o Fui Clear já havia pedido para fazer uma entrevista com o André. Na época, a gente e o clube achou melhor esperar um pouco mais, mas que a gente iria tentar colocar no ar, né? E o André veio com um pedido pessoal. Ele falou assim: poxa, eu gostaria muito de dar essa entrevista, né? Vocês podem, tipo, fazer uma forcinha para a gente conseguir um melhor momento. E aí a gente, a C2 Esportes, com a assessoria do Fluminense, encaixamos ali o melhor momento para o André falar com o Fui Clear, que é o Eduardo. E aí a gente viu o melhor momento para ele falar. Então, assim, existe esse lado pessoal do jogador. Por que ele queria dar uma entrevista pro Fui Clear? Porque ele vê as entrevistas do Fui Clear. O Fui Clear conversa com muitos jogadores experientes, muitos jogadores. Ele tem um bate-papo que não, não bota o dedo em nenhuma ferida, assim, né? Tipo, é mais um bate-papo sobre a carreira do atleta do que um pré-jogo, né? Do que falar sobre o próximo jogo do Fluminense. Era mais um bate-papo ali sobre a vida toda do André. Foi falando desde a categoria de base até os dias de hoje, a projeção dele de carreira, tudo ali, o Fernando Diniz, o time do Fluminense. Na época, a entrevista foi justamente na semana que ele foi convocado para a seleção brasileira, então ainda teve também essa pauta de seleção. E ele nos pediu isso. Já aconteceu também de outros atletas nos pedirem para participar de alguma coisa. Ou então, é claro que a gente chega e oferece para o atleta, porque a imprensa nos pediu e a gente concordou com o clube do atleta fazer tal entrevista. É claro que se ele gosta daquele jornalista, ele gosta daquele programa, a gente sabe que ele não vai hesitar em falar não, em falar assim, desculpa. Ele vai aceitar numa boa, porque ele tá acostumado, ele já sabe como é que é. E às vezes ele vai falar, ó, pô, não queria fazer. E, gente, vale da vontade do jogador também. Assim, a gente tá ali trabalhando para ele, mas vale dele também falar que quer ou que não quer. E tá tudo bem. É a vontade dele pessoal. Então, assim, acho que não tem muito a ver com ser para uma emissora de ponta ou ser um blog que cubra só o clube
ou ser um jornalista experiente há 20 anos, ou ser alguém que começou agora. Acho que é muita questão pessoal. E aí a questão pessoal do atleta, ela também é muito relevante. Então, sim, a gente escuta os atletas, a gente tem um trabalho em conjunto para saber o que vai ser melhor para ele, o que ele concorda, e assim a gente coloca no ar. Sim, sim, Gabriel. É, essa interferência do atleta, do clube, infelizmente estamos chegando ao fim, mas queremos detalhar mais. Queríamos detalhar mais a experiência da sua assessoria, tanto no clube quanto no atleta. Mas se você tiver algum conselho, alguma parte que a gente faltou, poderia dizer, agradecer e depois encerramos. Bom, primeiramente gostaria de agradecer, né, novamente aqui o convite. Muito obrigada, foi muito legal conversar com vocês, meninos. Não desistam do jornalismo, porque a gente mata um leão por dia quase, mas é bem legal. A recompensa no final é o trabalho. Eu acho que hoje eu vivo para o meu trabalho e eu amo viver para o meu trabalho. Então, saibam que trabalhar com jornalismo esportivo não é tanto glamour assim. Hoje eu vejo isso, né? Tenho pouquíssima experiência, gente, pouquíssima experiência. Tô me descobrindo a cada dia na profissão, conhecendo muita gente legal, muita gente nova, muita gente que me ajuda no dia a dia, principalmente meus chefes aqui, Carol Canoa e Matheus Grangeiro. Eles me dão toda a força, me apoiam e com certeza me ensinaram muita coisa. Então, só agradecer mesmo a eles e a todo mundo que eu convivo no dia a dia, mas que fique de recado aqui para quem tem interesse em seguir na carreira de jornalista esportivo, de assessoria ou de alguma outra área, saibam que a gente é jornalista. Jornalista, ele tem que estar preocupado com a verdade, ele tem que incentivar a verdade a ser dita. E aí, sendo jornalista, a gente escolhe a área que pode ser o jornalismo esportivo, que pode ser uma assessoria de imprensa, mas seremos sempre jornalistas, teremos sempre o respeito com a verdade, né? Prezamos pela verdade. E aí sim escolhemos a área. Eu escolhi ser jornalista esportiva. Atualmente eu escolho ser assessora de imprensa, mas sou jornalista. E jornalista é estar ligado 24 horas, ficar atento a tudo que se passa no mundo. Então, até quando eu estou de folga, eu estou de olho no que está acontecendo, porque é impossível estar desconectado. A gente tem um compromisso com a verdade e com a informação também. Então, é sempre bom afirmar isso. E só agradecer mesmo, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre minha carreira, minha breve carreira. Desejar muito sucesso para vocês. Espero que a gente se esbarre aí lá na frente, na carreira ou na vida, né? E o que vocês precisarem de mim, só chamar, que a gente faz uma ponte, a gente tenta alguma coisa, enfim, o que eu puder ajudar, estarei aqui. E não desistam. Não desistam porque não é fácil, mas é muito enriquecedor e muito gratificante também. Então, não desistam e sigam firme que vocês vão ter muito sucesso. Bom, Matheus, algum acréscimo? Não, muito obrigado, Gabriela. Mais uma vez, prazer imenso fazer esse bate-papo com você. Muito obrigado mais uma vez. Desculpa alguma coisa, mas muito obrigado mais uma vez. Foi muito importante, muito interessante. E agradecer ao nosso público aí também, falar para eles seguir a Gabriela no Instagram, acompanhar todos os conteúdos que ela faz e também a nossa página aí, a Cultura Esportiva, que com certeza vai vir com muitos conteúdos pela frente. Então, muito obrigado, Gabriela, mais uma vez. É isso. Muito obrigado, Gabriela, por ter me respondido de prontidão. Logo que você me respondeu, já avisei o Matheus e ficamos muito felizes pela sua resposta. Desejamos sucesso na sua carreira, pedimos desculpa por qualquer coisa e muito sucesso. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Nos vemos em breve. Com certeza. Se tudo der certo. E valeu a galera que assistiu aí, que acompanhou, mandou mensagem. Ó, muito obrigada. Sucesso para todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Por hoje é só. Tchau, tchau.